Um conto de fadas é um tipo de história que tipicamente apresenta personagens fantásticos do folclore, como dragões, elfos, fadas, gigantes, gnomos, goblins, grifos, sereias, animais falantes, trolls, unicórnios ou bruxas. A história também, via de regra, apresenta encantamentos. Contos de fadas se distinguem de outras narrativas folclóricas como as lendas e as histórias claramente morais, incluindo as fábulas. João e o Pé de Feijão. Contada pela primeira vez em meados do ano de 1730, a clássica história do garoto que planta alguns feijões mágicos, e os mesmos brotam até o céu, levando o garoto até a mansão do gigante, esconde um fundo verdadeiro. Se prestarmos bastante atenção na história, veremos que João rouba uma galinha que bota ovos de ouro. Isso poderia ser um furto, e João, um ladrão. Mais do que isso, ele também furta um saco lotado de ouro e uma harpa mágica. O Príncipe Sapo tem outra versão. De acordo com o primeiro registro do conto, feito pelos irmãos Grimm, a princesa, ao invés de ceder e beijar o sapo, pega o mesmo e, em um momento de fúria, projeta-o na parede, e é assim que ele passa de sapo para ser humano. E, geralmente, nos contos de fadas, a figura do sapo é vista como bondosa. Ao contrário de Branca de Neve, Cinderela é uma heroína mais decidida e disposta a correr atrás de seus objetivos. Quando informada sobre o baile, ela faz questão de lembrar que também é parte da família e que tem tanto direito de ir quanto suas meias-irmãs. Como muitos filmes da Disney, Branca de Neve foi inspirado em um antigo conto de fadas, uma história da tradição oral alemã, contada de boca em boca através das gerações, e por fim eternizada pelos irmãos Grimm no livro Kinder und das Märchen, lançado em algum momento entre os anos de 1812 e 1822. Branca de Neve significa tão clara que chega a brilhar. Uma história dos irmãos Grimm explica a origem do nome da princesa. O nome representaria também o inverno, uma estação na qual todos metaforicamente dormem em suas casas e só são acordados depois da primavera. A Bela Adormecida é um conto de fadas que tem algumas curiosidades interessantes. O título original do conto não é A Bela Adormecida, mas sim A Rosa dos Espinhos, Dornröschen, em alemão. Nas primeiras versões do conto, a princesa não tem nome. Anos depois, ela passou a ser chamada de Thalia, que significa florescimento. Em 1697, o escritor Perrault escreve uma versão onde a princesa e o príncipe se casam e têm 2 filhos. Chapeuzinho Vermelho. A história da simpática garotinha de capa vermelha que leva doces e outros suprimentos para a avó doente é um dos contos mais conhecidos e pedidos pelas crianças. Na história contada para elas, o lobo tenta a todo custo devorar a vovozinha e Chapeuzinho, conseguindo apenas comer a avó, que depois é salva pelo caçador, e, antes disso, se passa pela vovozinha para, enfim, devorar Chapeuzinho. O livro original foi escrito em 1857 pelo autor francês Charles Perrault. A história é um conto de fadas clássico, que originalmente era conhecido como Le Petit Chaperon Rouge.
A versão mais popular da história é aquela em que a garota é devorada pelo lobo, mas há várias versões diferentes do conto. João e Maria é um conto de fadas popular da cultura germânica, coletado pelos irmãos Grimm e publicado pela primeira vez em 1812. A história narra a aventura de dois irmãos, João e Maria, que se perdem na floresta e acabam encontrando uma casa feita de doces e guloseimas. No entanto, a casa pertence a uma bruxa malvada que os captura e pretende comê-los. Com a ajuda de sua astúcia e coragem, João e Maria conseguem escapar da bruxa e retornar com segurança para casa. A história tem sido interpretada de várias maneiras, incluindo como uma alegoria para as dificuldades que as crianças enfrentam ao crescer, a importância da união entre irmãos e a luta contra o mal. João e Maria é um conto popular que continua sendo uma das histórias infantis mais amadas e conhecidas em todo o mundo. Uma mãe é forçada a entregar a sua filha para uma ogra depois de ter roubado salsa de seu jardim. Essa é a primeira versão de Rapunzel, intitulada Petrosinella, Salsa, em italiano, escrita pelo napolitano Giambattista Basile e publicada em sua antologia Lo Conto di Li Conti, O Conto dos Contos, em 1634. O nome Rapunzel só surgiu na 7ª edição da coletânea de contos dos irmãos Grimm, lançada em meados de 1857. Inspirando-se na história de Basile, os irmãos escreveram Rapunzel a partir de contos tradicionais e lendas antigas, que já caíam no esquecimento popular depois de muito serem disseminadas de boca em boca. Era uma vez uma bela jovem chamada Rapunzel, que tinha longos cabelos dourados como o sol. Ela vivia em uma torre alta no meio de uma floresta, onde ninguém podia encontrá-la. A torre não tinha porta e nem escadas, apenas uma janela no topo. É pertinente dizer que o gênero conto de fadas é representado por um texto que é elaborado em torno da presença de algum elemento mágico ou fantástico, um gigante que devora criancinhas, um lobo que tem lábia suficiente para convencer uma menina a se desviar do caminho da casa da vovó, etc., e não necessariamente uma fada. Por agora, ficaremos por aqui, mas em breve novas curiosidades, mais recortes de contos e mais diversão. Até breve!